Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô muito feliz porque eu tô aqui pra falar de uma das equipes mais clássicas da DC. Muitos até acham que ela é mais clássica que a própria Liga da Justiça, ou até melhor que a própria Liga da Justiça, que são os Novos Titãs, né? Hoje falando especificamente de O Contrato de Judas. Então vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Robin, Moça Maravilha, Kid Flash, Ravena, Cyborg, Estelar e Mutano são 7 jovens heróis. Esses adolescentes são implacáveis e invencíveis defensores da Terra. Quando eles trazem uma poderosa jovem para suas fileiras, eles nem imaginam que ela poderá representar a sua queda. Contrato de Judas é uma das histórias mais importantes para a DC e principalmente para os Novos Titãs, marcando o ápice da fase de George Pérez e Marv Wolfman. Então, né, pessoal, como eu falei anteriormente, cara, esse quadrinho aqui, ele é um clássico absoluto, é realmente muito bom, assim. Mas antes de eu falar da história dele, comentar alguns pontos aqui, eu queria dar uma dica para vocês. Porque, assim, é interessante ressaltar que na época que isso aqui foi escrito, a gente não tinha muito essa ideia de vender encadernados depois, né? Não é como é hoje em dia, onde você faz uma história já pensando em como é que vai ficar o TPB, né? Que é as edições fechadas, vou fazer um arco com 6 edições, com 12. Não, eles só iam escrevendo e meio que as coisas iam surgindo. Então, quando você pega isso aqui, talvez você fique um pouco perdido já de cara, sabe? Porque ele começa meio que no final de outra história, sabe? Até com eles indo enfrentar, acho que é Irmão Sangue, alguma coisa assim. Mas enfim, parece muito assim o final de uma história. Só que é importante porque no meio dessa história você tem coisas que vão levar ao contrato de Judas, né? Então é interessante você ter essa história aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, a minha dica para vocês é que talvez vocês não comecem pegando direto esse aqui. Você vai entender, vai conseguir se situar, porém eu acho que talvez seja interessante pegar a HQ que dá origem dos Novos Titãs, né? Eu sei que ela tem na edição da Eagle Moss, eu não lembro agora de cabeça o nome dela, eu acho que não é Origem, mas de qualquer forma, se você não conseguir pegar aquela, também vale pegar o volume 1 da Lendas do Universo DC, Novos Titãs, da Panini, né? Que é basicamente equivalente ao encadernado da Eagle Moss. Mas eu indico bastante você ler aquilo lá, porque daí você entende um pouco sobre cada um desses heróis e como eles se uniram para daí vir pra cá. E talvez fique ainda um pouquinho perdido ali no início, mas de qualquer forma dá pra entender tranquilo só lendo isso aqui. E, assim, óbvio, se você, né, se interessar e quiser pegar toda a coleção do George Pérez, eu ouvi dizer que, assim, eu nunca li tudo, né, eu só li também o primeiro encadernado e esse aqui, mas eu ouvi dizer que faz muito mais sentido quando você lê a fase toda, tipo, tem um background maior, até da própria nova personagem que não é introduzida aqui, né, ela já tá na equipe há um tempinho, que é a Terra, mas que vai ser muito importante para essa história do Contrato de Judas, né. Então, assim, basicamente a gente vai começar a história com eles enfrentando. Eu realmente não lembro se é Irmão Sangue, mas é alguma coisa sangue, sabe? E é uma história bacana, né? Eles invadindo a base e tal, e enfim, desmascarando a galera, usam meio que da política pra invadir o local. É bem interessante mesmo, assim, sabe? Você nota que isso que é uma coisa legal dos Novos Titãs, não é, chega quebrando tudo e tal. Você nota que eles têm uma estratégia, é um negócio mais pensado, assim, sabe? Eu acho isso bem bacana dessa equipe, né? Não vou dizer que não tem momentos que é só ação desenfreada, tem também, né? Mas muitas vezes você tem mais dessa coisa de um plano mais elaborado, assim, né? E isso é bem bacana e talvez é algo que a gente às vezes acaba não vendo tanto, assim, principalmente nessas gibis de equipe, né? Que vão estar lidando com, normalmente, ameaças globais ou algo do gênero, né? Inclusive isso é uma coisa legal, isso aqui é uma coisa mais contida aqui dentro da HQ, dentro da própria história, né? Ele não tenta ser um negócio megalomaníaco que vai, vão destruir o mundo, né? Não, é um negócio muito mais íntimo e eu acho que isso que destaca essa HQ, sabe? Isso que faz a fase do George Pérez e Marv Wolfman ser tão lembrada, sabe? Essas pequenas coisas. E bom, também é interessante você ler aquela origem, porque daí você vai entender a questão do filho do Exterminador, né? Que é algo que vai ser importante para essa HQ. Lá já no primeiro encadernado você tem isso, você vai entender melhor as motivações do Exterminador e o que está acontecendo por trás disso, né? E bom, então, daí depois dessa edição ali, que como eu falei, parece mais um final de arco, né? Você vai
para o contrato de Judas em si, que aí vai começar, né, primeiro com os heróis meio que sendo derrotados pelo Exterminador, o que é muito legal mesmo. Também é um negócio bem pensado, assim, tem a cena do Exterminador contra o Robin, que é muito foda, o Exterminador, né, perseguindo o Robin no meio da cidade, no meio dos carros e tal. E você nota que, tipo, pô, ele bate de frente, sabe? O Robin bate de frente com o Exterminador, então isso é muito bacana, né? E depois disso, a gente vai para uma origem do Exterminador, que também é muito legal de estar sendo vista aqui, sabe? Isso é bem bacana. Eu não conhecia a origem dele, né? Sabia mais ou menos, aquela coisa meio do super soldado, mas aqui você entende melhor o que aconteceu com ele e mostra, assim, que ele realmente é um anti-herói, né? E não só um vilãozão, tipo, mal porque é mal, né? Não, ele tem seu... Ele tem, assim, esse lado cinza, sabe? Eu acho que isso também que destaca. Eu imagino que na época isso deve ter chamado muita atenção, né? Mostrando mais um pouco, sei que já mostrei, mas vou mostrar mais um pouco dos desenhos de George Pérez, que são muito legais. Mas então, voltando a essa questão do Exterminador, cara, eu achei isso muito legal, assim, você entender mais do personagem. Ó, a cena deles brigando aqui, nossa... Pô, essa página aqui dele invadindo a casa, achei bem legal mesmo, né? E... Então você vai entendendo, você vai também ser apresentado ao filho do Exterminador, né? Ao Jericó e a mulher dele. Então, pô, querendo ou não, eles acabam humanizando o personagem de uma maneira interessante, sabe? De uma maneira que você olha e fala, pô, bacana, sabe? Legal esse personagem, mas, tipo, não necessariamente você vai gostar e, tipo, falar que ele tá certo, sabe? Você entende as motivações, mas ele ainda continua sendo um babaca, né? E eu tô tentando não dar muitos spoilers aqui, né? Mas a Terra tem uma participação bem interessante e é bem legal, assim, no final, sabe? Você vê os heróis, tipo... Pô, é que eles realmente se importam com ela, sabe? Apesar de tudo que acontece aqui, assim. Então, cara, é um quadrinho que é um prato cheio, assim, é um clássico, né? Como eu falei, é uma construção muito grande. Eu acho que isso aqui é o ápice da fase do George Pérez e Marv Wolfman. Pelo que eu soube, depois que passa isso aqui, continua bem legal, mas, tipo, parece que nunca chega tão bom quanto isso, né? E é interessante até falar que na época, pô, isso aqui na época rivalizava com X-Men, sabe? Era tão vendido quanto... Vendia tanto quanto o X-Men na época, né? Então, pô, pra você ver a importância desse grupo. E pena que hoje em dia, né, a gente não tem tanto destaque assim pra eles. Mas na época era muito bacana. Tanto que quando teve a Crise nas Infinitas Terras, eu não lembro se isso aqui é pós-crise ou pré-crise. Eu acho que é pré-crise, mas eu não tenho 100% de certeza. Mas eles não rebutaram os Novos Titãs. Tipo, eles continuaram onde tinha parado e é isso aí, tá ligado? Aquela equipe continuou normal, como se fosse pré-crise. Então, pra você ver a importância desses personagens, né? Que é uma coisa que, por exemplo, nem o Batman não passou por isso, né? Que até nos 952, por exemplo, o Batman não foi reiniciado, né? Mas os outros foram. Então, pô, você comparar Novos Titãs, assim, é bacana, né? E a edição da Eagle Moss também tá bem interessante. E além de tudo isso, ela vai trazer The Brave and the Bold 54, que vai ser uma historinha, assim, bem água com açúcar dos heróis enfrentando um capitão, Senhor Ciclone, não sei o quê. Enfim, uma historinha que eu não curti tanto. Sendo sincero pra vocês, eu não gosto muito dessas histórias da Era de Prata dos Novos Titãs. Eu acho elas talvez meio infantis demais, né? Todas as histórias da Era de Prata, Era de Ouro, que não são um pouco mais infantis, mas essas aqui são demais, assim, sabe? Porque realmente é aquela coisa, são feitas pra crianças, né? Mas, por crianças e para crianças, no caso, né? Mas assim, vale a leitura, né? Não vai cair um pedaço, mas não é aquele destaque que nem eu falo em algumas HQs, que às vezes a história extra é até mais interessante às vezes que o próprio conteúdo da HQ, né? Não é esse o caso, essa é bem passável, assim, mas a HQ em si já é muito boa, vale muito a pena. Não sei porque que a Panini não lança encadernado isso aqui logo, né? Porque eu acho que vale a pena. E a gente também tem uma coisa interessante, que é a questão dos dilemas do próprio Kid Flash, né? Porque ele tá querendo parar de ser herói e é uma coisa bacana de se ver aqui, né? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixe nos comentários se você gosta dos Novos Titãs, se você já leu o Contrato de Judas, se você acha um clássico também, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!